Olá, queridos jovens, bem-vindos a mais essa aula de recuperação. Hoje nosso bloco de escrituras é 2 Coríntios, capítulo 13. Pare um pouco e pense sobre as pessoas que moram com você. Pode ser seus pais, seus irmãos, seus tios, seus avós. Todos os dias você convive com eles e com certeza conhece todos os defeitos, não é? Chatos, pegam no pé, irritante, seu irmão pega suas coisas, sua irmã esconde suas coisas, sua mãe esconde seu celular. Tudo isso acontece, né? É muito fácil a gente encontrar defeito nas pessoas, ainda mais quando são as pessoas que moram com a gente. Mas você consegue encontrar defeitos em você também? Consegue examinar a si mesmo? Paulo fez esse pedido ao povo de Corinto: examinai-vos a vós mesmos. Durante essa aula, eu gostaria que você refletisse sobre essa frase. Frequentemente, os líderes da igreja são alvo de críticas, e na época de Paulo não era diferente. Alguns membros da cidade de Corinto estavam criticando o apóstolo Paulo, e em resposta, ele escreveu essa carta e essa escritura que a gente vai ler agora. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Ponde-vos à prova vós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Ou seja, Paulo convidou aquelas pessoas a examinarem a própria fidelidade delas com Jesus Cristo. Você sabe a diferença entre ter perguntas e se preocupar honestamente com um líder ou simplesmente criticar? Criticar alguém é exaltar os erros da pessoa, falar mal, murmurar. Nas Escrituras, esse tipo de crítica também é conhecido pela palavra blasfêmia. É possível conhecer e reconhecer falhas e defeitos de uma pessoa, mas que não seja com o propósito de criticar, e sim ajudar. Mas se apenas conseguimos enxergar o lado negativo de uma pessoa, falamos e escrevemos coisas negativas sobre essa pessoa, estamos sendo críticos. Os santos de Corinto criticaram publicamente o apóstolo Paulo e precisou chamá-los ao arrependimento. Vamos ler em 2 Coríntios 12, de 10 a 15. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais de um apóstolo foram efetuados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Por que, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para uma terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu de muito bom grado gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E em 2 Coríntios 13, de 1 a 3, lemos: É esta a terceira vez que vou ter convosco. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e uma segunda vez o digo, como se estivesse presente. Agora, pois, estando ausente, o digo aos que dantes pecaram e a todos os demais, que se eu for outra vez não os pouparei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Os santos de Corinto, na realidade, queriam uma prova de que Cristo realmente falava através do apóstolo Paulo. Ou seja, eles queriam uma prova de que Paulo realmente era um apóstolo do Salvador. Isso demonstra que eles estavam criticando a divindade do chamado de Paulo. Vamos então à nossa primeira pergunta. Por que você acha que é errado criticar as pessoas
inclusive os líderes da igreja. O presidente Henry B. Eyring disse o seguinte: o presidente George K. Cannon fez uma advertência que vou passar para vocês como se fosse minha. Acredito que ele fala a verdade. Nenhum homem pode falar mal dos ungidos do Senhor e encontrar falta sobre a autoridade de Deus na terra sem desagradar ao Senhor. O Espírito Santo vai se retirar de tal homem e ele cairá em escuridão. Sendo o caso, conseguem ver o quanto é importante que sejamos cuidadosos? O profeta Joseph Smith também ensinou o seguinte sobre este assunto: se um homem se ergue para condenar os outros, apontando falhas na igreja e dizendo que estão fora do caminho, enquanto que ele próprio é justo, então podem ter certeza de que esse homem está a caminho da apostasia. E se não se arrepender, ele irá apostatar tão certo quanto Deus vive. Vamos comparar o que aconteceu com Paulo com um momento muito triste da vida do Salvador Jesus Cristo? Ele estava ensinando lá na sinagoga de Cafarnaum, quando foi questionado pelos seus próprios seguidores a respeito da sua missão divina. Vejamos o que aconteceu nas Escrituras a seguir. Em João 6, lemos: ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esses discípulos estavam criticando e duvidando do próprio Cristo, e pouco tempo depois tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Reflita por alguns instantes quais são as consequências de criticar o Senhor ou os seus servos. Vamos ler mais sobre os motivos que levam as pessoas a criticarem. Vamos analisar em 1 Nefe, capítulo 2, a partir do versículo 12. E assim Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra o seu pai, e murmuravam por desconhecerem a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Ou seja, por que as pessoas murmuram? Por que as pessoas criticam? Porque desconhecem a maneira de proceder do Senhor e não creem. Nem acreditavam que Jerusalém, aquela grande cidade, pudesse ser destruída, conforme as palavras dos profetas, e assemelhavam-se aos judeus que estavam em Jerusalém, que procuravam tirar a vida de meu pai. Continuando no versículo 16, diz o seguinte: e aconteceu que eu, Nefe, sendo muito jovem, e embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor. E eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por esta razão não me revoltei contra ele, como meus irmãos. Ou seja, Nefe, ao contrário de Lamã e Lemuel, buscou a Deus, não murmurou e creu, e assim ele recebeu a revelação que ele tanto desejava. Finalmente, nos versículos 19, 20 e 21 diz o seguinte: e aconteceu que o Senhor me falou, dizendo: bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente com humildade de coração. E se guardares meus mandamentos, prosperarás e serás conduzido a uma terra de promissão. Sim, uma terra que preparei para ti. Sim, uma terra escolhida acima de todas as outras terras. E se teus irmãos se rebelarem contra ti, serão afastados da presença do Senhor. Então, a mesma situação foi imposta a Nefe e a Lamã e Lemuel, mas houve duas atitudes diferentes e duas consequências diferentes também. Pensando sobre a maneira como Nefe reagiu, pondere sobre o que você deve fazer quando tiver dúvidas sobre o que um líder da igreja ensinou ou se não concordar com algo que foi ensinado. Finalmente, voltando a Paulo, vamos ver o conselho que ele deu aos santos de Corinto, em 2 Coríntios 13, 5 a 6. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé,
Ponde-vos à prova vós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendais que nós não somos reprovados. Com base no que Paulo ensinou acima e no exemplo de Nefe, complete a seguinte declaração na segunda pergunta. Em vez de criticar os líderes da igreja, devo... O presidente Eyring nos ensina. É preciso ter fé para acreditar que ele conhece perfeitamente as pessoas a quem ele chama, tanto sua capacidade como seu potencial, e assim não comete erros em seus chamados. Isso pode fazer com que alguns nesta congregação sorriam ou balancem a cabeça, tanto aqueles que acham que seu próprio chamado pode ter sido um erro, quanto aqueles que pensam em algumas pessoas que conhecem que não parecem bem adaptadas ao seu chamado no reino do Senhor. Meu conselho para os dois grupos é que adiem tais julgamentos, até que consigam ver melhor o que o Senhor vê. Em vez disso, a convicção que vocês devem ter é a de que vocês têm a capacidade de receber revelação e agir de acordo com ela sem temor. Gostaria de mostrar para vocês algo que é muito importante para mim. Essa é minha recomendação para o templo. Quando nós entramos no templo, nós precisamos de uma recomendação. E quando vamos solicitar e adquirir essa recomendação, nós precisamos cumprir alguns requisitos e responder algumas perguntas. E uma dessas perguntas é se apoiamos os líderes da igreja. Nós também demonstramos o nosso apoio quando levantamos a nossa mão em apoio aos líderes quando eles são chamados. Vamos ponderar um pouco sobre o que significa apoiar os líderes da igreja. O presidente Eyring fez algumas perguntas que eu gostaria que você refletisse e examinasse a si mesmo, para ver como você está se saindo. Vamos lá? Talvez lhes tenha sido perguntado ou será se apoiam seu bispo, seu presidente destaca, as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. Vocês podem se preparar fazendo perguntas como as seguintes. Eu pensei ou falei sobre as fraquezas humanas das pessoas que me comprometi a apoiar? Procurei evidência de que o Senhor está guiando essas pessoas? Segui sua liderança de modo consciente e leal? Falei sobre a evidência que vejo de que elas são servos de Deus? Oro regularmente por elas individualmente, demonstrando amor? Essas perguntas vão trazer para a maioria de nós sentimentos de desconforto e uma necessidade de arrependimento. Se essas perguntas trouxeram desconforto e necessidade de arrependimento para você, ore sobre o que você pode fazer para se arrepender e mudar. Lembrem-se que quando nós criticamos ou falamos mal de alguém, nós não mudamos em nada a pessoa criticada, mas nós nos afastamos do Salvador e do seu Evangelho. É como se quiséssemos envenenar alguém dando veneno para nós mesmos. Existe um filme bastante antigo da Disney chamado Bambi. Neste filme tem um coelhinho muito falante chamado Tambor e ele adora criticar. Em certo momento do filme, a mamãe coelho o flagra. Vamos ver o que a mamãe coelha diz para aquele coelhinho falante. Tambor. O que é, mamãe? O que foi que seu pai lhe ensinou hoje de manhã? Se não souber dizer uma coisa agradável, então não diga nada. Mas Alice, isso quer dizer que eu não posso questionar nem duvidar? De forma nenhuma. Você deve duvidar e questionar. Foi a dúvida e o questionamento que fizeram o jovem Joseph Smith se ajoelhar, orar e receber a visita do pai e do filho. O que vai fazer toda a diferença é a sua atitude perante a dúvida. O que você vai fazer com ela? Elder Uchtdorf nos ensina: há algum problema em termos dúvidas a respeito da igreja ou de sua doutrina? Meus jovens queridos amigos,
Somos um povo que faz perguntas porque sabemos que o questionamento conduz à verdade. Alguns podem sentir-se envergonhados ou indignos por terem dúvidas a respeito do Evangelho, mas não precisam se sentir assim. Fazer perguntas não é um sinal de fraqueza, mas sim um precursor do crescimento. Não tenham medo, façam perguntas, sejam curiosos, mas não duvidem. Apeguem-se sempre à fé e à luz que já receberam, porque vemos de maneira imperfeita na mortalidade. Nem todas as coisas farão sentido agora. Como já aprendemos em 1 Coríntios 13, agora conhecemos em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte desaparecerá. Agora nós vemos por espelho, em enigma, mas em tempo veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. O irmão Matthew Godfrey, ele contou uma história sobre 2 élderes que viajaram com o profeta Joseph Smith para Missouri no verão de 1831. Vamos ver o que aconteceu? Em 1831, Ezra Booth testemunhou a cura do braço de Alice Elza Johnson por Joseph Smith. Esse milagre convenceu Ezra que Joseph era um profeta, e ele se batizou e recebeu a ordenação como élder da igreja. Várias semanas depois, Ezra foi com outros élderes da igreja e também com Joseph Smith e Sidney Rigdon para o condado de Jackson, em Missouri. Depois que eles chegaram, o Senhor revelou ao profeta que a cidade de Sião seria estabelecida em Independence, uma pequena cidade do condado. Ezra ficou muito desapontado em ouvir essa notícia. Independence era uma cidade relativamente não desenvolvida, parecia muito rústica para se tornar o local central de Sião. As perspectivas aparentavam ser sombrias, Ezra explicou, porque a cidade tinha apenas 2 ou 3 lojinhas e 15 ou 20 casas para moradia. Como Independence se tornaria a linda Sião que ele tinha ouvido tanto falar? O desapontamento de Ezra se aprofundou ainda mais quando ele percebeu que poucos membros da igreja moravam em Independence. Joseph tinha profetizado que uma grande congregação existiria em Independence, mas como a profecia ainda não havia se cumprido, Ezra começou a questionar Joseph. Ele achava que Joseph não se comportava como um profeta e se recusou a compartilhar seu testemunho com as pessoas do condado de Jackson. Seu desapontamento, aos poucos, se transformou em dissensão. O Senhor chamou Ezra ao arrependimento, porque ele e outros condenaram como mal aquilo em que não havia mal. O Senhor disse lá em Doutrina e Convênios 64, quando estas coisas se lhe tornarem conhecidas e eles se arrependerem do mal, serão perdoados. Mas Ezra nunca se arrependeu. Ao invés disso, ele deixou a igreja e se tornou um amargo crítico de Joseph Smith, publicando uma série de cartas contra ele. Essa mesma revelação que chamou Ezra ao arrependimento também foi direcionada a outros élderes, incluindo Edward Patridge, um bispo. Assim como Ezra, Edward também ficou desapontado com a localização de Sião. O Senhor instruiu Edward a se mudar com sua família para Independence, para que ele pudesse fiscalizar a compra de um terreno para os santos. Mas Edward não estava animado para morar lá. Ele estava acostumado a morar em cidades mais desenvolvidas. Ele escreveu para sua esposa: "Nós teremos que sofrer por alguns tempos várias privações aqui." Edward também não concordou com Joseph Smith e Oliver Cowdery sobre o terreno que ele deveria comprar. Edward teve ressentimentos contra Joseph por um tempo. Mas, ao contrário de Ezra, Edward não permitiu que o desacordo e o desapontamento o levasse a deixar o Evangelho. Ao invés disso, posteriormente ele pediu perdão ao Senhor e a Joseph. Edward e Joseph se reconciliaram e Edward continuou fiel até a sua morte em 1840. As diferenças de comportamento entre Ezra e Edward mostram para a gente quais são as formas que podemos enfrentar e nos comportar perante os desapontamentos que teremos durante a nossa vida. Talvez nós vamos enfrentar situações que até nos dê motivo para ficar ofendidos.
Mas, conforme Elder Bednar ensinou, nós somos agentes. Você e eu temos o poder de escolher como vamos agir a uma situação ofensiva ou dolorosa. Podemos permitir que nossos desapontamentos nos levem para longe do Senhor, como no caso de Ezra Booth, ou, como Edward Patridge, podemos nos esforçar para nos tornar mais humildes e fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Nós sempre temos uma escolha. Vamos finalmente à nossa terceira pergunta. Como você pode agir diante de situações de desapontamento? Querido jovem, gostaria que você gravasse essa frase no seu coração. Nós sempre temos uma escolha. Convido a vocês a seguir o conselho de Paulo, que possam examinar a vós mesmos no seu coração, se permaneceis na fé. Examinem por alguns instantes se as escolhas que vocês fazem no seu dia a dia te aproximam ou te distanciam do Salvador. E após essa autoavaliação, te desafio a escolher ficar junto dele. Pois, como disse Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Deixo essa aula com todo o meu amor e com meu testemunho de que quando examinamos a nós mesmos e estamos preocupados com o nosso relacionamento pessoal com o Salvador, nós não nos preocuparemos em criticar os outros ou em fiscalizar a vida dos outros. Que possamos ter esse desafio pessoal na nossa vida, sempre, e que possamos permanecer ao lado do Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.